Ah, que fofa, Kelly. Muito obrigada. Fico feliz por isso. Se puder passar um pouquinho do que eu venho construindo aqui pra vocês, já é meio caminho andado. Obrigada. Pick a Picture Book. É uma loja ou Pick a Picture Book? Não sei se a conexão tá boa, acho que tá. Vou esperar mais uns 3 minutinhos, vou começar às 6h05, pra dar tempo do pessoal ir entrando, tá, gente? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência pra vocês. Mas eu acho que enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando, eu posso falar um pouquinho do que eu penso em fazer aqui com vocês hoje, né? Eu não quero que seja uma live longa, porque a gente tem muitas coisas acontecendo na internet, tem muita coisa legal acontecendo. E eu acho que se vocês ficarem, entre aspas, perdendo muito tempo aqui, vocês podem perder outras coisas também, porque hoje é sexta-feira, 6 horas da tarde, né? Todo mundo quer descansar. Ai, que linda a Ci tá aqui. Ci acabou de ter baby. Beijo, Ci, saudades. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês qual foi a minha ideia. Eu tenho visto que os vídeos que eu mais posto, os vídeos que eu mais posto não, os vídeos que eu posto, que tem mais gente que salva e que entrega, essas coisas tem mais engajamento, são os vídeos de contação de histórias, né? E eu sei também, pela minha experiência como dona, né, da For Little, como idealizadora do método e tudo mais, eu sei que tem muita gente que quando vem trabalhar comigo, né, na escola e faz o curso de educadores, né, que a gente tem um treinamento e tudo mais, todo mundo fala pra mim, Fê, nossa, eu queria muito contar a história como você. Quando a gente vai... os educadores, eles passam por um processo de treinamento e eles vão assistir algumas aulas comigo e tudo mais. Então, eu sempre gosto de fazer uma contação de histórias. Por que essa atividade é tão rica? Porque durante a contação de história, gente, assim, o material que mais chama a atenção da criança é aquilo que ela está vendo, né? Então, se você tem um livro com figuras, o que a gente está dizendo para ela acaba sendo secundário. Ela está mais estimulada ali com o material portador de texto. E, aproveitando tudo isso, ela não vai ter prejuízo na compreensão. Ou seja, a gente pode aumentar a quantidade de inglês, a gente pode falar tudo em inglês, que ela não vai ter aquela insegurança de não saber o que está acontecendo, porque o livro ali está mostrando, tá? Isso com o livro. Mas quando a gente faz teatro, quando a gente faz rods, né, storytelling com rods, ou com aquelas sugestões que eu postei essa semana, a mesma coisa. Porque nesse sentido, a ideia seria criar uma história com a criança. Então ela sabe do que a gente está falando. Por que eu acho esse um recurso muito rico, a contação de histórias? Porque dentro desse recurso, nós podemos falar sobre valores, sobre moral, sobre ética, e a gente consegue... dar para a criança a gente faz com que a criança se aproxime da gente, porque quando a gente conta uma história, a gente acaba falando da gente também, né? Então, outro fator muito importante é a leitura e tudo mais, mas não é isso que eu quero abordar aqui. Quando a gente fala em primeira língua, uma criança que está se desenvolvendo, demora muito tempo para ela se desenvolver na primeira língua, né? Para ela ser um falante 100% coerente, correto, né? Então, quanto mais estímulo a gente puder dar para aquela criança, né, estímulo linguístico, mais rápido vai ser o desenvolvimento dela. Então, na fonoaudiologia, a gente tem muitos pacientes com queixa de atraso linguístico. E quando a gente senta, começa a brincar, dá a devida atenção linguística, digamos assim, para aquela criança, tudo acaba acontecendo, fluindo de uma maneira mais natural, tá? São 6h05 agora, tô vendo que o pessoal tá entrando, então eu vou começar a fazer o que eu tinha planejado, tá?
É o seguinte, primeiro, eu vou ficar olhando pra baixo às vezes, porque eu fiz um script só pra não fugir muito do que eu planejei, tá? Então, como a gente vai fazer um storytelling, né? Como a gente vai falar sobre storytelling, eu quero contar uma história pra vocês, tá? Era uma vez uma menina, uma família, na verdade. Existia uma família e essa família estava sendo construída. Então, tinha um pai, tinha uma mãe e tinha 2 filhos, tá? Um belo dia, essa mãe ficou grávida do 3º filho. E nesse momento, não existia ultrassom, a mãe não tinha como fazer ultrassom para saber qual era o sexo do bebê. Muito bem, essa família não, na verdade essa mãe idealizava ter 4 filhos. Sempre foi um sonho dessa mãe ter 4 filhos. No entanto, ela só teve 3, né? Bom, um belo dia, quando ela estava grávida do 3º filho, começou uma discussão sobre qual seria o nome desse bebê. Naquela época, não dava para fazer ultrassom. E aí, eles discutiram o nome do bebê, e quem escolheu o nome do bebê foi a irmã mais velha. A irmã do meio era pequena, então ela concordou com esse nome. Pra mãe, esse nome tava bom, ela gostou do nome. Só que assim, gente, numa família onde existem 3 ou 2 meninas, quem não disser que o 3º filho seria um menino ou gostaria que fosse um menino, tá mentindo. Sempre existe a questão do desempate, né? Então todo mundo quer desempatar, todo mundo faz. Eu tenho um menino, aí vou engravidar do 2º. Putz, é outro menino. Tudo bem, é outro menino. Então tá, então vou ter mais um que eu vou tentar uma menina, né? Muito bem. Chegou o dia dessa pessoa nascer. E os pais não sabiam, ninguém sabia qual era o nome. Esse bebê nasceu. E esse bebê foi batizado de Fernanda. E esse bebê sou eu. Essa é a história do meu nome. Eu gosto muito de contar essa história. Eu tô assim, não quero deixar a história muito comprida aqui, mas eu tô contando um pouquinho da história do meu nome pra vocês. Por quê? Porque a nossa história, muitas vezes, começa pelo nosso nome. Pelo planejamento do nosso nome, se a gente fosse menino, qual ia ser o nome, se a gente fosse menina, qual ia ser o nome. Então, existe um planejamento disso. É uma história real que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu carreguei essa história comigo e hoje eu utilizo essa história para fazer o treinamento dos meus educadores. Então, eu acabei de contar essa história para vocês aqui. A história de como os meus pais escolheram o meu nome, Fernanda. Aí, quando eu nasci, o meu pai sempre foi uma pessoa muito de contar histórias, né? E ele sempre foi uma pessoa muito de fazer homenagens e saudosista. Quando a gente nasceu, eu e minhas irmãs, quando nós nascemos, o meu pai guardou o jornal, a primeira folha do jornal, ele escreveu no diário do bebê de cada criança e tudo mais. E eu tenho aqui comigo o meu diário do bebê, de quando eu nasci. Não reparem, bom, pelo estado que tá o diário do bebê, dá pra perceber que eu não sou uma pessoa muito novinha, né? Mas tudo bem. Quando a gente abre a primeira página do diário do bebê, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu até postei um negócio de handwriting, mas eu vou mostrar aqui pra vocês verem. O diário do bebê. E existe aqui a letra do meu pai. O meu pai escreveu pra mim. E eu vou ler pra vocês a história que ele escreveu. Não vou ler direto no diário do bebê, porque a letra dele é complicada. E eu não quero gaguejar aqui com vocês, mais do que eu já tô gaguejando. A Juliana diz, acabei de descobrir que se fosse menino não tinha nome. Olha lá. Quando eu desperto essa história em todo mundo começa a perguntar, a questionar. Tem gente que fala, meu nome não tem história. E tudo bem, você tem uma história, com certeza, né? Mas sempre existe uma história por trás do nome, gente. Então vamos lá. Essa é a história que meu pai escreveu na primeira folha do meu diário do bebê. Fernanda. Pra Marina, você sempre foi Fernanda. Pra Patrícia, Fernanda estava bom. Pra mamãe,
pelo menos nos últimos meses, você sempre foi Fernanda. Pro papai, você sempre foi Fernando. Até o último momento. Mas em nenhum momento mesmo, ele duvidou que você fosse Fernanda. Que você seja a nossa Fernanda querida, feliz componente da trinca de damas, alegria e orgulho dos seus pais e irmãs. Você tem cara de ganhadora. Ganhe, menina. Ganhe sempre que possível, sem esquecer a indispensável felicidade. Com amor, neste seu segundo dia, seu pai Rony, dia 11/8/1981. Desculpa, todas as vezes que eu leio o que meu pai escreveu, eu fico emocionada. Isso é o que a história traz pra gente. Quando a gente conta uma história, a gente se emociona, que seja com pequenos detalhes, porque a gente carrega um sentimento, a gente carrega um vínculo. Mesmo sendo uma história, a história dos 3 porquinhos, tá? A gente carrega um vínculo. É importante esse vínculo que a gente tem. E a história do nosso nome, a nossa história de vida, é cheia disso. Gente, meu celular aqui ficou meio escuro. Peraí, deixa eu só arrumar, porque eu tô com medo de azedar. Voltei, sorry. Por que eu me emociono de contar essa história? Porque eu sei tudo que tem por trás dela. Porque eu tenho uma história de vida onde eu sempre achei que eu era preterida por eu ser menina, né? Por eu não ter sido o tão sonhado menino que meu pai desejou. Então, por que eu contei isso pra vocês? Porque quando a gente conta uma história, quem tá do outro lado pode se identificar de alguma maneira com essa história. Eu não sei se alguém aí se identificou com a história. Se alguém se identificou de alguma maneira, por favor, fale aí pra mim, porque eu gostaria de saber. E quando a gente conta uma história, principalmente vinda, carregada, cheia de emoção, a gente cativa quem tá ouvindo a gente. Se eu chegasse aqui pra vocês e falasse, gente, vocês não sabem, era pra eu ser menino. E aí, meu pai queria porque queria que eu fosse menino. Daí eu nasci menina. E aí? Cadê a emoção? Cadê a aproximação que eu tô querendo conquistar com vocês na história, né? Então, eu não usei aqui, nesse momento, eu não usei nada, absolutamente nada de técnica, tá? Eu simplesmente contei uma história. Quando a gente começa a falar para os nossos alunos sobre uma história, quando a gente começa a falar para os nossos filhos sobre uma história, por que não colocar um pouquinho da nossa identidade? Olha, filho, quando eu era pequenininha, a minha mãe me contou essa história desse jeito. E conta a história. Você traz um pouquinho da sua vida, do seu afeto, da afetividade para aquela criança. Isso é muito especial e as crianças gostam, tá? Isso aproxima. Muito bem. Não quero aqui me prolongar, vocês sabem que eu falo pra caramba, então daqui a pouco eu perco o horário. Quando a gente vai contar uma história para um filho, para um aluno, a gente tem que refletir sobre alguns aspectos. Não é a gente simplesmente pegar um livro que tá ali jogado, eu vou contar uma história, pega, abre o livro, acabou e conta. Não. Sempre que a gente vai contar uma história, é interessante que a gente contextualize aquela história, que a gente deixe a criança pronta para receber aquilo que nós vamos falar. Vocês entraram aqui sabendo que eu ia falar sobre histórias. Então, eu acho muito interessante que a gente fale para a criança, né? Eu postei esses dias aí um começo de uma história. Eu pego uma história, eu posso começar uma história assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, alguém sabe o que é isso aqui? Milho. Quem gosta de comer milho? Nossa, eu amo comer pipoca. Comer milho não, né? Esse milho não. Comer pipoca. Aí, pode ser que a criança fale, nossa, eu adoro comer milho da praia. Enfim, a gente contextualiza o milho. Aí eu digo assim, vocês sabiam que o milho é uma semente? Que o milho já foi, que se a gente plantar o milho pode acontecer alguma coisa? Ah, não sabia e tal. Qual é o animal que come o milho mesmo? Que animal que gosta de milho? A galinha. Gente, vocês não sabem. Eu tenho uma história pra contar pra vocês sobre uma galinha.
Mas antes de contar essa história, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês ajudam os seus amiguinhos na escola? Vocês ajudam o papai e a mamãe em casa? Então, olha só o que vai acontecer. Então, eu contextualizei uma história. Eu dei o início de uma história pra contar pra vocês. Alguém sabe aí? Eu vou deixar 1 segundo, 10 segundos. Quem sabe qual história eu vou contar? Ou iria contar? Vamos lá. Alguém sabe? Me ajuda, gente. Participem. Tem um monte de gente conhecida aí. Quem é conhecido não me deixa no vácuo. Quem tem vergonha de falar, não fala. Se não souber, fala, Fê, não sei. Alguém aí tem uma ideia de qual história eu iria contar? Vamos lá. 10 segundinhos pra vocês me ajudarem. Ih, galera tá tímida. Ou eu não tô vendo os comentários. Pode ser também. Não sei. Você não sabe. Nem ideia. Tudo bem, não tem problema. Não tenho ideia. Bom, gente, uma história que talvez vocês não estejam muito nesse mundo da fantasia. Monteiro Lobato, ó, foi profunda. Bom, a história que eu tenho pra contar pra vocês é uma história de uma galinha, The Little Red Hen. E essa galinha não gosta os amigos dessa galinha, desculpa, não gostam de ajudar. Sabiam disso? Então, não foi nem um pouco óbvio pra vocês, mas deu alguns insights, algumas ideias do que poderia ser. Gente, nós somos adultos, tá? As crianças, elas conhecem as histórias, elas super entram nesse mundo. Então, nossa, já sei, teacher, não sei o que, bababá, vou lá e abro e começo a contar a história. Isso é uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Não peguem o livro do nada e já comecem a contar a história, já virem a capa. Não. A capa sempre virada pra vocês, tá? E aí fala, eu vou contar uma história disso, daquilo. Ou então faz que nem eu fiz. Eu fui dando dicas, dando prontidão, dando inputs pra criança, no caso vocês, saberem qual história eu tô contando. Muito bem, vou lá e falo a história, viro. Enquanto eu vou falando, eu vou virando o livro pra vocês verem, certo? Bom, muito bem. Quando faço tudo errado. Não, gente, ó, uma coisa. Não existe certo e não existe errado, tá? Existe a melhor forma de cativar a atenção das crianças e fazer com que elas participem daquela contação de histórias e fazer também com que elas produzam linguagem, tá? Então não existe o certo e o errado, fica tranquila. Eu não sou aqui Deus que sabe das coisas, sabe tudo. Não, são dicas que a minha experiência mostra que deram certo, tá? Muito bem, vira o livro. O que acontece? Quando a gente começa a contar essa história, começa a ter já dá o background pra criança, né? Já dá a preparação, a gente tem que pensar. Por que eu tô escolhendo essa história? Isso daí já é uma parte mais pedagógica. A mãe e o pai geralmente não fazem. Pega lá o livro ou a criança pega o livro e fala, lê pra mim. Mas por que eu tô querendo contar essa história, né? Então, muitas vezes, por exemplo, uma criança que não ajuda. Então a gente vai dar aula, a mãe até fala, nossa, Fê, fulaninho não tá ajudando, não sei o quê. Bom, então tá, deixa eu pensar numa história onde existem personagens que podem fazer o papel do ajudante. E aí mostrar pra criança, olha só que legal que é ajudar, olha só que chato é não ajudar. Ela ficou sem essa história da Little Red Hen, no caso, os amiguinhos da Little Red Hen, ela não divide com eles o pão que ela fez, né? E eles ficaram sem pão, ficaram só na vontade. Então, a história ela pode ser usada para ser um terceiro elemento ali para falar sobre uma coisa que a gente precisa trabalhar na criança, ou até para enaltecer, para valorizar o que ela já tá fazendo, tá nascendo o irmão, vai desfraudar. A gente pode usar as histórias para isso, tá? Muito bem. Fizemos isso, tá? Então a gente foi lá e virou e começou a contar a história. Eu, Fernanda, não gosto de ler a história no primeiro momento, tá? Por quê? Quando eu leio a história, eu tô aqui, né? Eu sempre gosto de deixar a criança de frente pra mim, pra ela me ver, não sentada no meu colo nem nada. Se ela sentar no meu colo, ela vai interagir com o livro, ela não vai interagir comigo. E o que eu quero é que ela faça as duas coisas. Então, se eu abrir o livro aqui e ficar lendo, ela não vai entender direito, não vai ter essa interação. Não que isso seja errado,
tá? Eu leio também, né? Os alunos que já estão começando a ler, tem vezes que eu começo, vamos lá, então eu conto essa história do Little Red Hen. Aí eu faço storytelling. Pode ser que na aula seguinte eu pegue a mesma história e leia ao invés de contar, tá? Uma coisa super importante, vocês têm que saber o que acontece na história. Não adianta você contar uma história sem saber do que fala. Aí você vai pegar, você vai virar a página e vai falar... aí você fica naquele... gente, 1 segundo a criança já saiu a atenção. Você tem que virar a página naquela expectativa, né? Criar uma expectativa pra ela. Porque se você fica gaguejando porque você não sabe a história, já era. Vai pro saco a atenção deles. Então saibam a história, tá? Isso é muito importante. Lê a história 3, 4 vezes. Teve uma pessoa que falou pra mim assim, eu tenho dificuldade de memorizar a história. Começa com a história que você já sabe. Então vai pros clássicos, vai para uns Três Porquinhos, pro Goldilocks and the Three Bears, porque essa você já sabe, tá? O mais importante de tudo é que essa história venha contada, venha embebida de afetividade, né? Então, se você odeia contar tal história, eu, por exemplo, não gosto de super-heróis, eu não sou boa de super-heróis. Então, os meus alunos pedem pra eu contar uma história de super-heróis, eu não conto uma história de um livro, eu invento numa brincadeira, entendeu? Porque eu não gosto, não tenho muita identidade com aquela história, tá? Então, vamos lá. Eu fui lá, abri o livro e comecei, né? Sempre sento nessa posição, a criança de frente pra mim e o livro aqui, ó, tá? Nem aqui na minha cara e nem aqui embaixo, aqui no meu meio. Por quê? Ela vai ver, né? Ela tá sentada, ela é pequenininha, ela vai ver o meu rosto e ela vai ver o livro, certo? Muito bem. Vamos causar nas crianças aquela vontade de aprender, aquela vontade, aquela sede pra saber qual história vem. Então, assim, vocês não sabem, eu criei esse começo foi um hook, que eu chamo, né? Eu criei um gancho pra trazer ela pra história. Daí eu vou lá e falo assim, Once upon a time, ou era uma vez, muitos e muitos anos atrás, num lugar muito distante, um lugar que eu nunca fui, e nunca ninguém foi, e nunca ninguém vai. Então, começar a história com o que a gente fala com opening with grace, a fazer essa abertura de uma maneira que vá levá-la pro mundo da imaginação, tá? Então, eu sempre começo porque eu tenho mania com Once Upon a Time. Daí, às vezes, eu tento variar. Eu faço Once Upon a Time, there was a girl, and her name was... Sei lá, invento o meu nome, eu invento o nome do aluno. Invento não, falo, tá? Então, quando você for abrir o livro, você já começa a falar. Então, eu vou abrir aqui, ó. Desculpa que eu tô com um livro pequeno, eu não consegui pegar o Big Book na For Little, que eu ia fazer isso. Eu não gosto de deixar essas 2 páginas, porque ela tá vendo o que vem depois. Então, geralmente, eu faço assim, tá? Com muito cuidado para não amassar o livro, porque temos que cuidar também do livro. E aí eu falo assim, esqueci de uma coisa. Eu falo, The Little Red Hen, o título do livro, é importante. Em outros países, eu não sei agora quais exatamente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas falam o nome do autor e quem ilustrou. Se eu tô lendo, se eu vou ler a história pra criança, eu falo. Se eu vou contar, eu não falo, porque eu tô contando, tá? Muito bem. Então, assim, abro aqui. Existe uma técnica que se chama 5 segundos. O que são esses 5 segundos? O que é a técnica? Quando eu virar a página, eu vou deixar a minha criança, o meu aluno, eu vou falar minha criança, tá, gente? Daí vocês usam pra o que vocês quiserem. Eu vou deixar a minha criança olhar pra página e eu não vou falar nada. Então eu viro e ela vai ficar olhando pra página. Por quê? Lembra que eu falei que é o estímulo visual? Eles vão ficar olhando pra página, eles vão ver tudo o que tá acontecendo, às vezes eles já vão começar a falar, nossa, olha, teacher, tem uma galinha, será que na galinha, ou será que na galinha, tem um cachorro, sabia que eu tenho um cachorro lá no meu sítio, não sei o que, eles já começam a contar a história. Então deixa 5 segundos, tá? Eles explorarem. Porque se você começar a falar direto, não vai entrar na cabeça deles, a atenção deles tá focada ali pra figura, tá? Então eles vão olhar. Daí você fala assim, eu ia falar inglês, né? Mas não sei se todo mundo aqui fala inglês, porque eu tenho uma... Bom, eu vou falar em português, tá? Tinha um dia uma galinha e ela adorava comer pão. Você gosta de comer pão? Eu gosto. Então, você sabe como faz o pão? Pra fazer o pão dá o maior trabalho. Gente, a gente vai ver aqui nesse livro que dá muito trabalho fazer pão. Então, pode ser em inglês.
Obrigada. Mas acho que eu vou fazer em português pra ficar todo mundo conseguir entender, pra ser bom pra todo mundo. E aí, pra fazer pão dá um trabalhão. Um dia, essa galinha que morava numa fazenda, ela tava com muita fome e ela decidiu plantar um trigo. Você pode pegar, nessa hora, algum material que você leve, que não fique só aqui no livro, alguma coisa mais concreta, como, por exemplo, eu trouxe aqui pra vocês verem o milho. Então, eu pego o milho, tá? Olha, ela foi plantada seeds. E aí, como que planta? Então, vamos ajudar ela a plantar? Ai, teacher, não quero e tal. Tá bom. Ela tem 3 amigos. Fulano, Ciclano e Beltrano. Eu não gosto de ficar descrevendo. Tem muita gente que quando vai contar a história fala assim: olha, tem um pato. Olha, tem um gato. Nossa, que legal. O que será que... Não. Eu gosto de, em vez de descrever aquilo que tá acontecendo, eu falo assim: did you see there's a duck here? What do you think the duck is doing? Do you think the duck is gonna help? Or do you think the duck is not gonna help? Né? Trazer a criança ali pra interagir com aquela página, com aquele livro. Peraí que eu tenho uma pergunta aqui. Fê, todo esse hook que você faz em inglês, mesmo a criança tendo um pouco de conhecimento... Sim, nas aulas de inglês, eu faço inglês, tá? Eu misturo inglês com português se eu percebo que eles não entendem. Então, assim... Once upon a time... Não, sei lá. Do you like to eat corn? Nossa, eu acho very delicious. It's yummy. I'm gonna eat. Então, no começo eu posso misturar, tá? Se o aluno ainda não tem muito recurso, né? Se ele ainda não sabe muito bem, eu tento fazer um hook mais curto, tá? Pra ele não viajar ali e não ser fora de contexto, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim que eu faço. Então, vamos lá. Eu vou lá e falo: vocês perceberam aqui que o cachorro, dá uma olhada no cachorro, ele tá com uma cara do quê? Ah, disso, daqui. Então, aí sim, é diferente você só, assim, é diferente você só descrever a cena. Você tá trazendo um sentimento. Nossa, quando que você fica assim? Quando que você fica, sei lá, feliz? Quando você fica angry? Enfim. Muito bem. Eu tô lá contando a página, tô lá contando a história e tal. Então daí, a chicken, a hen, ela foi lá e ela foi plantar. Ó. E aí ela perguntou pro cat, pro dog e pro duck: who will help me? E eles falaram: not me. Gente, coitada dessa galinha, vamos ajudar ela a plantar? Convido o aluno. Trago vida pra história. Vamos ajudar ela a plantar? Vamos ajudá-la a plantar? Vamos, teacher, então vai lá. Tem aluno que é rebelde e fala: ah, não, eu não quero ajudar. Eu falo: ah, que pena, eu vou ajudar. Daí eu começo a ajudar. Então vai lá, get the weed, planting the weed, planting, vamos lá, plant the weed. Nossa, como que a gente faz essa interação do livro com a criança, trazendo vida pro livro? Nesse caso aqui, eu fiz ela plant. Muito bem, eu vou fazer esse storytelling depois pra gravar, não quero, meu intuito aqui não é contar a história, é dar essas dicas pra vocês, tá, gente? Ó, já são 6:30. Então eu vou lá, tá bom, então ela não quis ajudar, muito bem. Aí, vocês não sabem, vamos jogar água? Como é que faz pra planta crescer? Tem que jogar água. Então joga, water, me ajuda a water the plants. Aí a criança vai lá, ajuda a interagir com o livro o tempo inteiro, tá? Então, vamos lá, estamos contando a história e tudo mais, daí ela quer cortar, daí tem que cortar the wheat, blá blá blá, enfim. O que acontece? Tem um momento... Tá bom, eu vou lavar, pode deixar. Vou lavar não, vou salvar. Tem um momento aqui, o que a gente tem que fazer? A gente chega e para a história, lembra? Quando a gente vira a página, a gente tem que causar uma vontade da criança saber. Daí fala assim: você não sabe o que a Little Red Hen vai fazer. Aí eu pego e faço assim, ó. Você acha que ela vai fazer um bolo? Ou você acha que ela vai jogar fora a massa porque não deu certo? Sei lá, tô inventando. Daí a criança fala: não sei. Aí eu vou lá e falo assim: vamos ver. E aí eles ficam super excitados pra virar a página. E eu não viro a página. Eu sou aquela professora que não vira a página. Eu falo assim: teacher, turn the page. Aí eles falam: teacher, turn the page. Daí eu vou lá e turn the page. Enquanto eu tô virando, eu faço assim: and then... look. 5 segundos. Os 5 segundos a gente não precisa contar. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente a gente tá vendo a criança, né? Então a gente vê, porque a criança ela faz assim. Quando você vira a página, eu vou fazer isso em aula pra vocês verem, é muito interessante. Elas fazem assim, você vira a página, ela faz assim. Aí meio que quando ela acabou de olhar, ela vira e olha pra você.
tá? Então você vai sentir ela que vai te dar essa resposta dos 5 seconds, tá bom? Então eu vou lá e falo assim, olha que dó, coitadinha da galinha, ela fez tudo sozinha, lembra? É o recalling. A gente volta e fala assim, vocês lembram que ninguém queria ajudar ela a plantar, depois ninguém queria ajudar ela a cortar, depois ninguém queria ajudar ela a moer pra fazer a farinha. A gente faz uma recapitulação, a gente vai e volta pra trabalhar o vocabulário e pra eles não se perderem na hora da história. Porque pode ser que eles se percam, né? Você tá ali falando, vira pó tudo aquilo que você falou. Então vai e volta, tá? Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tá contando a história, tal, interage, nossa, eu vou experimentar. Não gostei muito, você gostou? Quando você for experimentar, gente, deem vida ao livro. Nossa, você tá sentindo esse cheiro de pão? E eles sentem, as crianças sentem, elas entram no mundo da imaginação, elas falam, nossa, teacher, eu tô sentindo o cheiro de pão, é muito bom. Tem criança que faz assim, eu vou lá e falo assim, ó, cheira. Aí eles falam assim, tem cheiro de livro. Aí eu falo, não tem cheiro de livro. Tem cheiro de pão. Olha isso aqui. Nossa, pra mim tem muito cheiro de pão. Pode ser que eles falem, tem muito cheiro de livro. E tudo bem, tá? E se eles falarem tem cheiro de livro, a gente fala, tem um livro aqui. Mas se a gente imaginar, com muita força, a gente vai sentir o cheiro do pão, tá? Bom. Aí vai lá, estamos contando a história, depois eu faço pra vocês. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais didático. Não sei, vou pensar ainda o que eu vou fazer. Aí a gente vai lá, conta a história e tal, aí termina a história. Quando a gente termina a história, lembra que eu falei pra vocês que a gente open with grace, que a gente faz Era uma vez numa fazenda lá em Ouro Fino. Temos aqui a Cissa, que sempre vai pra Ouro Fino. Então ela pode falar assim, uma vez tinha uma fazenda lá em Ouro Fino. E nessa fazenda em Ouro Fino tinha uma galinha. E essa galinha tinha amigos. Lembra quando a gente foi na fazenda que tinha tal e tal animal? Então vai recapitulando. Se você conhece a criança, melhor ainda, tá? Bom, muito bem. Vira aqui. Terminou? A gente vai terminar, a gente fala o closing with grace. A gente também vai terminar de uma forma legal. Os contos terminam e eles viveram felizes para sempre, não sei o quê. A gente pode terminar assim. And this was the story of the little red hen. E fecha. Eu sempre começo e termino da mesma maneira. Por que eu faço isso? Por mania. Tenho que melhorar? Tenho que melhorar. Mas tudo bem. As crianças, o que é legal é que quando eles vão fazer o retelling a story, as mães falam que quando eles estão em casa, eles falam, vou brincar de Teacher Fê, ó. Once upon a time, e termina com zip, zap, zop, the story has been told. É assim que eu conto. Terminou o livro. Terminou a história. Na hora que terminou a história, vocês pegam o livro e entregam para a criança. O que ela vai fazer? Ela vai explorar. E muitas vezes ela vai recontar a história, sem a gente pedir. Ela vai recontar aquela história da maneira que a gente contou. E ela pode até usar as mesmas interjeições, as mesmas onomatopeias. Eu sou cheia disso. Eu vivo falando, oh no, oh man, até irritante, mas eles amam, tá? Entrega pra eles e eles vão fazer. É interessante que a história seja repetida, não seja só uma vez, tá? Porque todo mundo aqui sabe, quem tem filho principalmente sabe, que eles fixam num filme e assistem o filme 15 vezes, né? E tem criança que, enfim, conta a história 15 vezes. Eles gostam dessa repetição. Pra eles é importante esse padrão de repetição. A gente fica até cansado, né? Mas é interessante. Hoje você contou a história desse jeito. Amanhã você vai pegar uns bonequinhos e vai contar a mesma história com os bonequinhos. Daí você vai falar, você sabe qual história você... Carol, é verdade, eles precisam se apropriar da história, eles precisam contar do jeito deles. E muitas vezes vão surgir coisas novas. Do mesmo jeito que a gente se apropria das histórias, eles também se apropriam das histórias, né? E então você pode trabalhar o livro, 2, 3 dias depois, você pode trabalhar uma basket. Então separa lá em casa, na sua casa, alguma coisa que parece com seeds, com semente, alguma coisa que parece com a galinha, ou não, ou descaracteriza total. Em vez de ser sementinha, você usa papelzinho picado. Conta a história sem o recurso do livro. Num outro dia, você pode procurar essa história na internet e colocar para ele assistir, né? E contar com ele. Num outro dia, você pode pegar o livro e contar a história. Ler, a história, em vez de contar, tá? Então você pode fazer sim essas repetições e não precisa ser sempre da mesma maneira. Gente, eu dou aula desde 2004, olha quanto tempo. Quantas vezes vocês acham que eu já contei a história dos 3 porquinhos?
Juro, cada vez que eu conto a história, ela é contada de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque eu não tô contando a história pra uma parede. Os alunos se apropriam da história, eles interagem, eles participam. Tem aluno que você vai lá e fala assim, gente, vamos ali, tem uma floresta, vamos lá cortar a árvore pra pegar madeira. Aí tem aluno que fala assim, não, teacher, não pode cortar a árvore, tá acabando. Aí você fala, ups, verdade, então como é que a gente vai fazer? Então você gera um conflito ali que ele pode desenvolver, que ele pode resolver ou não, tá? Aqui, a Cissa falou, Biel faz isso. Quando terminamos de contar a história, ele pega o livro e conta da maneira dele. E é exatamente isso, eles fazem isso. O que acontece? Quando a gente termina a história, eu acho super importante a gente fazer uma atividade depois da história, tá? Mesmo as mães, gente, coisa simples. Seja contar, né? Seja pegar o livro e entregar pra criança pra ela contar, ou estimular a criança a contar, ou, por exemplo, a história do Little Red Hen. Vai fazer um pão. Vai fazer um pão. Lembra que na história tinha que plantar... Como será que planta semente? Ou vai plantar uma semente. Ou pega os animais sei lá, imprime os animais. Eu não gosto muito de figuras prontas, mas na educação infantil tem bastante gente ainda que usa. Mas não precisa necessariamente. Pede pra criança desenhar a parte que ela mais gostou da história, né? Fala pra ela, olha, se você for na fazenda na semana que vem, eles têm viajado muito, vê se tem uma pena de alguma ave pra gente, traz a pena. Aí traz a pena. Então, assim, trazer o depois pra história. Tipo, a história não acabou aqui. Tem o depois, né? Isso é super importante. Por quê? Porque a história, ela é um conto, certo? Ela não é real. E é legal a gente sempre trazer a criança pro real. Porque existem dois problemas. Aquela criança que viaja na maionese, né? Tá tudo pra ela. E às vezes você começa a contar a história pra criança, ela fala assim, nossa, teacher, sabia que eu nadei na praia ontem? Tinha 3 tubarões, ele quase me pegou. E começa a falar. Então essa criança viaja bastante. E tem aquela criança que fala, tem cheiro de livro. Né, que é muito concreta. Então é importante que a gente trabalhe nesse equilíbrio, que eles não fiquem tanto no mundo da imaginação e nem tanto na ordem do concreto. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer a criança para a realidade, tá? Como é que você faz para ajudar em casa? Você tá vendo aqui que a galinha fez tudo isso, bababá. Você ajuda em casa também? Ou se ela fala, nossa, tinha muito tubarão na praia, você fala, tinha? Nossa, que estranho. Tubarão não morde. Então traz a criança ali pra aquele, né, pra realidade também. É importante, quando a gente conta uma história, a gente conhece as crianças, gente. Por isso que é tão encantador contar a história. E a gente faz perguntas, né? Criança chega da escola, ela não tá querendo falar. Ah, o que teve na aula hoje? Conta uma história pra ela. Chega pra ela e fala assim, você não sabe. Quando eu tinha a sua idade, na hora do lanche um dia, a minha mãe mandou um lanche tão ruim que eu fiquei sem comer. E o lanche na escola hoje, o que tinha? O que você comprou? Você gostou de comer? Se você perguntar sem contextualizar, direto, pode ser que eles falem, tá legal, tá bom. Entendeu? Tô dando exemplo idiota, tá? Mas é só pra vocês entenderem que quando a gente pergunta muita coisa pra criança, a gente se sente testado. Então a gente tá contando uma história, nós colocamos no lugar da história e colocamos a criança no lugar da história também, tá? Gente, já foram 40 minutos de live. O que eu quero fazer agora pra vocês? Deixa eu só ler os comentários aqui pra ver se tem alguma coisa que eu perdi. Se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, coloca aí nessa interrogação, tá? Que eu respondo. Não tem problema nenhum. É mais fácil, às vezes, do que eu ficar olhando aqui os comentários aí. Ficou com aquela cara de besta olhando pro negócio, pra tela. A Carol, sempre observei a Fê nesses momentos de história e é uma das melhores... Ah, que linda! Obrigada, Carol! Você é uma fofa. Bom, gente, vamos lá. O que eu quero agora pra gente não perder, tá? Eu escrevi aqui algumas coisas e eu quero passar pra vocês, tá? Questões pra reflexão. O que a gente tem que refletir quando a gente vai contar uma história? Saiu o meu filtro embelezador aqui. Cada hora eu vou usar um. Tá. O que a gente tem que pensar? Por que eu tô escolhendo aquela história? Eu já falei pra vocês. Como eu vou começar aquela história? Eu vou começar por exemplo, esse jeito que eu comecei. Eu vou começar essa história falando do milho? Eu vou começar essa história falando da minha vida? Que nem eu comecei a história do meu nome? Como que eu vou começar? Então pensa, tudo isso tem que ser planejado. Não pode ser out of nowhere. Ah, nossa, aqui ó, vou contar essa história do...
sei lá, do cachorro que nadou no mar. Se a gente não sabe a história, a gente não passa credibilidade para a criança. Pasmem, as crianças sabem quando a gente não sabe. Quando a gente faz uma aula, por exemplo, teve um dia que eu tive que dar uma aula, assim, eu tava indo dar uma aula, a mãe me ligou e falou: Fê, o fulaninho tá na festa, você vai dar aula pra irmã. Só que a irmã, o meu material não era pra irmã, a irmã era bem mais nova. Eu cheguei lá meio que, tudo bem, eu tenho experiência, mas a criança, ela ficava olhando pra mim e eu ficava, gente, o que eu vou fazer agora? Pá, pá, pá. Eles sentem e a aula fica uma zona. Então, quando vocês vão contar uma história, planejem, né? Façam um planejamento. O que eu vou perguntar? Por que eu vou perguntar isso pra ela, né? Sem ser robotizado, tem que ser natural. Mas é importante que hajam essas reflexões antes de fazer a contação de histórias, tá? Quais perguntas eu devo fazer? Em quais momentos eu devo fazer? Se eu tô vendo que a criança tá ali super into the story, se eu ficar fazendo muita pergunta vai ser ruim. Agora, se eu tô vendo que a criança tá lá derretendo, cansada, eu vou lá e paro e falo assim: você não sabe. O que, teacher? Você não sabe o que eu acabei de pensar. Vamos perguntar pra galinha se ela tá com frio? Porque eu tô vendo você aí deitado e eu acho que você tá com frio. Ou, tô vendo que você tá aí preguiçoso. Será que a galinha é preguiçosa também? Sei lá, tá? Nesse sentido de pensar nas perguntas. Não perguntar do nada. Você olha ali pra... A não ser que tenha um cunho pedagógico de linguagem. Às vezes eu faço. Eu uso uma história pra relembrar as coisas. Então eu falo assim, this is the... Pra ver se ele sabe falar que isso aqui é o pink. Mas o meu intuito não é esse. Não é que ficar fazendo chamada oral. Porque ninguém aguenta, né? E nem eles. A gente quer fazer com que eles se aproximem dos livros da contação de histórias e que eles sejam adultos leitores. Eu acho que é isso. Quando a gente faz um storytelling dessa maneira, pode ser que eles se apaixonem pelos livros, né? E não fiquem traumatizados. Ai, nossa, que saco, vai ser leitura. Não. Putz, que legal, hoje vai ter leitura, né? Hoje vai ter contação de histórias, hoje eu vou conseguir ler, tá? Bom, outra pergunta. Qual é a moral da história? Eu não sei se vocês sabem, mas toda história tem uma moral. Às vezes, a gente não percebe qual que é a moral. Às vezes a gente percebe. E é legal perguntar para os alunos, o que a gente aprendeu com essa história? Não precisa falar qual é a moral da história. O que a gente aprendeu com essa história? O que a gente aprendeu com a história do nome da Teacher Fê? Todo mundo que tá aí me assistindo aprendeu que era pra eu ser o Fernando. E tudo bem, eu não sou. Aliás, eu sou super Fernanda porque eu sou super arrumada, adoro me arrumar, super vaidosa, entendeu? Então vocês conheceram alguma coisa de mim. E a gente pode fazer isso com os nossos alunos, pode e deve fazer. Nossos alunos e até nossos filhos, que a gente conhece, mas às vezes tem alguma coisinha escondida aí que a gente ainda não conhece, tá? Que tipo de linguagem eu vou utilizar? A leitura traz uma linguagem mais robusta, né? Mais, como é que eu posso dizer? Mais perto, né, dentro da norma padrão. Mas não necessariamente porque eu tô fazendo uma contação de histórias que eu não posso usar palavras difíceis. Eu posso e devo, né? Vamos valorizar a língua, seja o inglês, o português, o espanhol, o alemão, enfim, vamos valorizar. Vamos usar uma linguagem robusta, rebuscada para aquela criança, ainda que não estejamos lendo a história, que não é a minha proposta aqui com essa live, certo? Tudo bem? Bom, qual o follow-up que eu vou propor? É isso que eu falei pra vocês. Terminou a história? Vamos fazer uma atividade. Ai, Fê, tem que ser logo depois da história? Sim. Não adianta fazer amanhã. Fez hoje a história do Little Red Hen, amanhã a gente vai pensar, gente, já virou pó. A criança, ela é imediatista. Então, pra gente querer que ela fixe vocabulário, que ela interaja, que ela curta, é naquele momento. Pode ser que ela nem goste muito de história, mas pode ser que ela esteja esperando o follow-up. Pode ser que ela esteja esperando a atividade depois. Eu gosto muito do Gingerbread Man, aquela, né, a bolachinha. Tem gente aqui que não conhece muito bem a história, mas quem dá aula de inglês e tal, tá super dentro dessa história, conhece. Quando eu trabalho o Gingerbread Man, nossa, eu já fiz um follow-up de várias maneiras. Culinária, você pode repetir o que fala quando a história acaba? E depois eu escrevo pra vocês, mas eu falo assim, zit, zat, zot, the story has been told. Tá? Tem outra aqui, adorei as dicas, já fazia algumas, mas sempre tem algo novo, diferente pra acrescentar. Que bom, Luli. Aproximar a história na realidade da criança, contextualizar a história, exatamente. Depois eu escrevo pra vocês o final, eu tenho até um post já programado de sugestões de fechamentos e aberturas de histórias, tá, gente? Tá tudo na caixinha ali, separadinho. Eu vou precisar de material extra pra contar a história?
tem um livro muito pequenininho, que não tem muita coisa legal, que não vai interagir, ou a criança ela é mais concreta, é difícil, ela é mais hyper, ela não para. Vamos ter objetos. Imagina, não há de quê, estou aqui pra isso, gente. Não tem que ter objetos, ou tem que ter objetos, desculpa, pra ela conseguir falar, pra ela conseguir estar na história, né? Tem criança, gente, que 5 minutos já não aguenta mais, a gente conta a história em 5 minutos. Mas tem criança que fica uma hora inteira viajando na história. E tudo bem, cada um é um, né? O importante é que a gente saiba o nosso, as dicas, as técnicas que a gente vai usar, sem ter cara de técnica, pra prender a atenção das crianças, tá? E quais são as metáforas que existem nas histórias? Se existe alguma, tá? Isso é complexo, mas é pra gente. Muito bem. As técnicas que eu mais uso pra fazer a contação de história. O que eu falei pra vocês, o hook, aquele gancho antes de começar. Ler o título, tá? É importante. Mesmo que você não vai fazer uma história, não vai contar uma história com um livro, é importante ler, falar, olha, essa história é tal, tá? Eu vou contar a história mesmo que eu vou inventar. Eu vou contar a história do gato que nadava no rio, tá? Picturing. Você tem que analisar cada cena. Na verdade, não é que você tem que analisar, mas quando você deixa um tempo e você vê que a criança mesma analisa, você sente essa necessidade. Nossa, você viu aqui? Olha, aqui tava sol. Nossa, se tava sol, então quer dizer que o sol ajuda a planta a crescer, não ajuda? E se tivesse chovendo, seria bom? Entendeu? Então a gente pode trazer esse picturing pra isso, tá? Os 5 segundos, que eu falei que é o nome da técnica, mas vocês não precisam contar 5 segundos. Tem muita gente, quando eu faço treinamento dos educadores, os educadores falam, mas eu tenho que contar os 5 segundos? Não, gente, 5 segundos, eu não sei contar 5 segundos. Às vezes eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não preciso colocar no relógio, né? Você vai sentir a criança, a criança vai dar a resposta pra você, tá? A abertura que eu falei pra vocês, o fechamento, a personalização da história. Então, assim, já aconteceu com você? Já aconteceu com alguém da sua família? E aí, o que você fez com isso? Como que você fez, né? Eu adoro fazer o predicting, né? O que você acha que vai acontecer? Foi aquilo que eu falei pra vocês. Você não sabe o que vai acontecer aqui. Será que o gato vai fazer isso? Ou será que ele vai fazer aquilo? Né? Dá 2 opções pra trazer, pra eles quererem que a página vire logo, né? Eu gosto também de voltar na história, como eu mostrei pra vocês, tá? Só tô seguindo essa lista aqui pra ver se eu falei de tudo, mas aparentemente eu falei, pra não esquecer de nada. Então a gente volta, né? Vai voltando a história pra eles relembrarem aquilo que foi dito. Tem a questão do julgamento de valor. O que você faria nessa situação? Será que é legal não ajudar? A história da Goldilocks and the Three Bears. Gente, ela entrou na casa. Você pode entrar na casa de quem você não conhece? Não, não pode. Tem criança que fala, teacher, mas a porta estava aberta. Sim, mas você pode entrar? Você chega no seu prédio entrando em todos os lugares quando a porta está aberta? Né? A história do Gingerbread Man, gente, tem um julgamento de valor que é muito legal. Porque eles ficam, no fim, eles ficam chateados que existem algumas versões, né? Tem a versão da raposa, tem a versão do crocodilo, enfim. Eles ficam chateados que a raposa ou o crocodilo comeu o biscoito. Só que assim, se a gente parar pra pensar, o começo da história, o biscoito é meio naughty, ele sai correndo, ele foge, ele é um biscoito. Ele foi feito pra ser comido. E ele começa a correr, ele debocha da cara de todo mundo, e vai cantando a musiquinha e tal. E no fim, ai, tadinho, ele foi comido. Mas não é pra isso que serve o biscoito? Eu já fiz com uns alunos que não gostaram da história, que ficaram tristes, né? E a gente conversou sobre isso. O que a gente fez? A gente inventou uma história nova com um fim feliz pro Gingerbread Man. Tá? Então, esse foi o follow-up da história, né? Claro que esse follow-up durou algumas aulas, não foi o follow-up de imediato, de bate-pronto, mas foi super interessante, tá? A interação, né? Eu faço muito, gente, cheira isso aqui, olha que delícia, nossa, e quando eu pego pra comer, eu faço até nossa, que gostinho de chocolate. Dá até vontade de comer, né? Às vezes eles ficam assim, é tão real que eles são... Ou às vezes eu tô contando uma história e falo assim, olha, tem um castelo ali. Daí eles param e... Não, cadê? Eles super entram nesse mundo e é legal a gente fazer isso, tá? Fazer perguntas, questões reais e significativas pra criança no meio. Não adianta só perguntar que cor é o boné dele. Não. O que você faria se? Como você agiria se fosse com você, tá? E aí...
eu gosto muito de fazer o fechamento, né? A abertura e o fechamento. Essas são algumas técnicas, na verdade, que a gente tem pra fazer a contação de histórias. E eu acho que é isso. Alguém tem aqui alguma... Mesmo quando eu faço a contação de histórias aqui com vocês, gente, eu viajo, eu entro no mundo, às vezes o Bruno tá aqui me assistindo, ele fala, nossa, Fê, você tá entrando, parece que tem criança na sua frente. E realmente parece. Eu acho que, assim, o principal de tudo é a gente gostar daquilo que a gente tá fazendo, tá? Eu postei esses dias, eu falei, nós somos todo mundo é contador de histórias. Não é à toa, gente, que quem estuda essas mídias sociais, todo mundo fala muito de storytelling. Como fazer um bom storytelling? Você contar a sua história. Porque quando você conta uma história, você aproxima as pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer aproximar os alunos e a gente quer que eles tenham uma identidade com você, com a história, e aquilo ali vire linguagem, tá? Eu acho que é isso. Eu falei 20 minutos a mais do que eu pretendia falar. Sorry, é a minha primeira live, eu prometo que eu vou melhorar nisso. Novidades vêm por aí, tá, gente? Tem bastante gente me perguntando, ai, Fê, você faz treinamento de professores e tudo mais. Esse é só o começo, tá? Eu tô trabalhando nisso, tô tentando arranjar tempo pra isso, mas eu queria falar pra vocês que realmente isso é um objetivo meu, é criar, levar um pouquinho pra vocês, um pouquinho do que eu sei, né? E construir com vocês. Então, eu pretendo que isso vire um workshop, um curso, alguma coisa assim, e falar bastante sobre isso. Não posso esquecer de mencionar que eu aprendi a contar história, aprendi muitas técnicas e muitas formas de contar história na primeira escola que eu trabalhei, que foi a Juan Uribe. Não sei se aqui todo mundo conhece. O Juan, ele é um excelente contador de histórias, mas assim, ele é profissional mesmo. O que eu faço é amador. Eles fazem puppet, o Juan, ele faz puppeteering, ele já viajou o mundo pra contar histórias. O que eu faço não chega nem aos pés do que o Juan faz, tá? Então eu não posso deixar de agradecer e mencionar que muito daquilo que eu tô falando aqui pra vocês, eu aprendi trabalhando lá, tá? Então não tenho vergonha de dizer isso e fico muito feliz em trazer isso pra vocês, tá? Porque eu aprendi, sempre que a gente aprende uma coisa que a gente gosta, que a gente se apaixona, é porque a gente aprende com uma pessoa que sabe fazer, né? Então, realmente, o Juan foi um mestre pra mim de storytelling. Há, acho que 2 anos ele foi na For Little, ele deu um curso para as minhas educadoras, não de storytelling, mas foi de rods, enfim. Então, eu não tenho o menor problema em dizer isso. Gente, alguém aqui tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida? Eu quero que vocês fiquem... Obrigada, eu tô adorando essas mensagens de vocês. Pena que não fica guardada, não consigo ver, né? Mas, enfim, eu quero perguntar pra vocês, quero que vocês me respondam, na verdade, se existe alguma questão mais urgente que vocês queiram que eu responda pra vocês, porque eu tô aqui pra isso, tá? Se vocês querem que na verdade, eu tô até pensando em disponibilizar pra vocês um arquivo um pouquinho assim desse meu roteiro pra vocês, tá? Mas eu tenho uma proposta. Todo mundo que assistiu essa live agora, eu vou fazer um post e eu quero que vocês escrevam no post. Eu vou fazer um post sobre o meu nome, tá? Sobre o começo da nossa live. Eu quero que vocês coloquem ali um livro, que vocês estavam na live, coloquem um livro ali e escrevam a história do nome de vocês. Então, terminou a live aqui, procurem saber qual é a história do nome de vocês, tá? Quem sabe isso pode ser um tema para uma aula que vocês vão dar, ou uma coisa que vocês vão contar para os filhos de vocês em casa, né? Muito obrigada por todos estarem aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aceito críticas também, tá? Para eu melhorar, isso é uma coisa nova para mim falar sozinha. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva, com certeza, e para todo mundo poder acessar. E se alguém tiver alguma dúvida, tem lá aí no Instagram da For Little, tem link na bio, tem o link que cai direto no WhatsApp e tudo mais. Então contem comigo, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, boa noite e ótimo final de semana, gente. Vou encerrar. Tchau, tchau.